Mas tranquilo, sem muito estresse. Eu quero disponibilizar isso para vocês na quinta-feira, daí já é feriado, mas eu mando para vocês. Você já tem um final de semana inteiro para responder, com feriado, tudo, e não tem muito estresse, não, né? Vocês bem sabem. Bem, continuando aqui, então, nossa disciplina, a gente está tratando sobre a responsabilidade civil dos profissionais, né? Sobretudo dos profissionais que são vistos de forma liberal. A gente falou um pouco na aula passada sobre a responsabilidade civil dos médicos, né? Comentamos que, via de regra, a obrigação médica, né? Essa relação médica é uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado, tendo em vista que o médico, quando ele vai atender determinado paciente, ele se submete à cura, né? Ele não submete à cura, né? Ele submete-se ao tratamento. Então, o erro médico só vai ser verificado, desculpa, exatamente, o erro médico, a responsabilidade civil médica, via de regra, vai se dar, então, através da tríade, né, da responsabilidade civil subjetiva, baseada, portanto, na ideia de imprudência, imperícia e negligência, tá? Então, nós temos sim a possibilidade de existir uma responsabilização por parte desse médico, só que a culpa dele vai ter que ser provada, ou seja, nós estaremos em sede de responsabilidade civil subjetiva, tá? A exceção, a gente comumente aí na doutrina e na jurisprudência, vai se referir à cirurgia plástica estética, meramente estética, não aquela cirurgia que é uma cirurgia reparatória, algo nesse sentido, né? Não. Cirurgia meramente estética, aí sim, temos a submissão de uma obrigação de resultado, tá? Então, se o médico não entrega esse resultado, existe uma culpa presumida em relação a esse ilícito, perfeito? Então, aí nós estaremos em sede, tem gente que vai falar que é responsabilidade civil objetiva, geralmente eu prefiro falar que no caso de culpa presumida, que é o caso nas obrigações de resultado, nós estaremos então mediante a ideia da culpa presumida e, portanto, se faz necessário ali a prova por parte do médico que ele não agiu com imprudência, negligência ou imperícia, tá? Diferente da questão dos hospitais, aí os hospitais empresas, né, eles são vistos de forma diferenciada em relação ao sistema, ali a gente tem, de fato, uma responsabilidade civil objetiva, via de regra, que aí sim é uma relação de consumo, não tem muita discussão, perfeito? Então, na aula de hoje a gente vai continuar traçando essas questões que nós colocamos, a começar, querendo ou não, porque esses princípios que se envolvem em relação à atividade médica acabam se aplicando a profissões que se assemelham, algumas profissões que têm uma afinidade em relação, sobretudo, às questões de profissionais liberais, ou não necessariamente, mas pessoas que são vinculadas mais nessa área, por exemplo, farmacêuticos, veterinários, o enfermeiro, dentista, né, que é um caso que a gente vai destacar hoje. Tem um colega meu, que era meu veterano dentro da graduação, que ele se especializou na responsabilidade civil e contratual dos dentistas, e é um nicho muito interessante, né? Então, eles acabam se assemelhando muito com a questão da responsabilidade civil médica em alguns pontos, e em outros pontos nem tanto, tá? Muito interessante que todas essas atividades que eu pontuei para vocês, eles se apresentam como prestadores de serviço, mas eles possuem uma responsabilidade subjetiva, por quê? Porque nós estaremos diante da exceção do nosso CDC. Lembre-se sempre que quando nós estivermos diante do Código de Defesa do Consumidor, a regra é a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que independe do elemento. Ótimo. Só que, dentro do parágrafo 4º do artigo 14 do mesmo Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma exceção à responsabilidade civil objetiva que se apresenta na ideia, portanto, dos profissionais liberais, ou seja, daqueles profissionais que possuem ali, não necessariamente de fato uma prestação de serviço, mas eles trabalham de forma liberal. Ou seja, dentro dessa modalidade, a nossa responsabilidade será subjetiva. O que isso traduz? É possível a responsabilização? É possível sim, mas desde que haja, no nosso caso, conduta humana culposa, né? Culpa no sentido lato, tá? Pode ser imprudência, perícia ou negligência ou dolo, na ideia da culpa lato sensu, perfeito?
a ideia do nexo de causalidade, a ideia do dano. Perfeito? Então, estes elementos precisam estar presentes para daí sim nós estarmos diante da responsabilidade dos profissionais liberais, via de regra. Ou seja, todo o nosso CDC é responsabilidade civil objetiva, com exceção desses prestadores de serviço, que são os nossos profissionais liberais. Mas vamos estudar um pouco aqui a responsabilidade civil dos dentistas, porque, como eu apontei com vocês, via de regra, a nossa responsabilidade civil dos dentistas ela vai se apresentar como uma obrigação de resultado. Então, um ponto que acaba já diferenciando muito as questões da responsabilidade civil dos dentistas para a responsabilidade civil dos médicos é exatamente esse ponto de partida. Perfeito? Então, lá na responsabilidade civil dos médicos, a regra era a seguinte: ele não é submetido à entrega da cura. Logo, ele não pode ser responsabilizado caso aquele tratamento não gere aquele efeito esperado, né? Que o paciente responda dessa forma dentro do prognóstico do clínico, enfim. Então, o que nós temos dentro disso, né? Nós temos a responsabilidade civil dos médicos, mas a obrigação desses médicos é uma obrigação de meio, ou seja, ele precisa conduzir da forma mais técnica, mais adequada este tratamento, perfeito? Mas, contudo, ele não fica obrigado a entregar a cura. A gente não submete essa cura lá para os médicos. Aqui, para os dentistas, nós estaremos diante de uma obrigação de resultado, via de regra. Por quê? Porque esse processo de tratamento dentário são mais regulares, são mais específicos, e esses problemas, dependendo do caso, né, aqui a minha mãe é dentista, então a gente acaba acompanhando vários casos, que são casos bem mais complexos, né, minha mãe hoje é mais aposentada do que dentista, mas nós temos casos bem complexos, extremamente complexos, que demandam uma odontologia especializada, a gente vai falar um pouco desses casos um pouco mais para frente, mas via de regra nós temos ali, sobretudo nos casos mais simples, por exemplo, uma obturação de uma cárie, um tratamento de um canal, uma extração de um dente, portanto, algo um pouco mais simplificado, tá? Então, claro que exigem uma técnica específica, óbvio que exige uma técnica, né? Mas como essa técnica ela é aprimorada dentro do processo de educação desse profissional, ele está submetido, portanto, a uma obrigação de resultado. Porque, na verdade, como são procedimentos mais simples, né, e que você já almeja essa entrega desse resultado, nós estaremos diante, portanto, de uma obrigação de resultado. Então, quando existe ali uma obturação de uma cárie, é claro que você está vinculado, portanto, a extrair, né, esta cárie, perfeito? Então, por isso que nós falamos de uma obrigação de resultado ao invés de uma obrigação de meio. Só que, do outro lado, nós temos uma odontologia que cresce a cada vez mais também, que é a odontologia meramente estética, né? Ou seja, como eu posicionei para vocês no slide, né, como a boca é o cartão de visita, muitas das vezes, agora com as máscaras, né, isso ficou um pouco de lado, mas a boca é o cartão de visita das pessoas, é claro que os dentes, né, acabam sendo, querendo ou não, um mecanismo de busca de ajuda de profissionais para que você tenha ali um resultado. Vide aí as questões das nossas lentes de contato e todas essas questões que estão aí avançando. Então, é claro que ninguém vai ser louco o suficiente para desconhecer, né, que essa parte do nosso corpo é uma parte extremamente visível. Então, é claro que isso vai influenciar negativamente na estética, por exemplo, a falta de dentes, enfim. Então, é claro que nós temos essa situação. Então, esse cliente que se manifesta, sobretudo nas questões estéticas, né, ou seja, colocar ali um aparelho que vai corrigir os dentes, a jaqueta de porcelana, que é o termo mais aprimorado em relação a esses avanços, os próprios implantes, em busca, então, sempre de um resultado, você sempre está vinculado a um resultado. Então, não existe ali uma ideia de meio. Quando você faz, portanto, um procedimento de
dessa jaqueta de porcelana, é claro que você está vinculando um resultado, a entrega desse resultado. Então, e tanto é que é oferecido dentro desse cardápio, né, aquelas fotos dos clientes, dos pacientes que tiveram ali um êxito em relação a esse tratamento. Então, via de regra, a responsabilidade civil dos dentistas é uma responsabilidade civil de resultado. Perfeito? Qual que é a grande questão, né? A responsabilidade de resultado, novamente, eu sempre falo, essa obrigação de resultado, melhor dizendo, ela vai se apresentar para nós, sobretudo no meu ponto de vista, tá? Vocês vão encontrar a gente falando que é responsabilidade civil objetiva, eu falo que é uma responsabilidade, mas é com culpa provada, tá? Ou seja, é possível se afastar essa questão desde que comprove ali o dentista que não exige, que não laborou com culpa dentro dos nossos 3 aspectos, tá? Vamos analisar esse resto de 1.238.746. Ó. Responsabilidade civil, recurso especial, tratamento odontológico, apreciação de matéria constitucional, inviabilidade, tratamento ortodôntico e regra, obrigação contratual de resultado, reexame de provas e inadmissibilidade. Vamos destacar aqui, então, esses pontos. Ó. As obrigações contratuais dos profissionais liberais no mais das vezes, são considerados como de meio, sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnicas necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipótese em que o compromisso é como um resultado, tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato. Olha aqui, gente. Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais de saúde especializados na ciência, em regra, comprometem-se, né, pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade. O acordo recorrido registra que, além do tratamento não ter obtido os resultados esperados, foi equivocado e causou danos à autora. Tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados. Então, com efeito, em sendo obrigação de resultado, tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta vencida, há presunção de culpa do profissional, com a consequente versão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, prudência e imperícia, ou mesmo que o insucesso se dê em decorrência de culpa exclusiva da autora. E a par disso, as instâncias ordinárias, né, aqui nós temos a ideia de obrigação de meio, que o réu teria faltado com o dever de cuidado de emprego da técnica adequada, impondo, então, igualmente a sua responsabilidade. Qual que é a questão aqui? Aqui a gente tem vários pontos a serem destacados. Tá? Esse julgado é proveniente da nossa 4ª turma, tá? O ministro Luiz Felipe Salomão. E dentro desse julgado a gente pode extrair que, relação, sobretudo estética, né, a ortodontia, ela está envolvida, portanto, como obrigação de resultado, e sendo uma obrigação de resultado, é possível se afastar a responsabilidade do dentista, mas ele precisa provar que ele não agiu com culpa dentro do sentido de imperícia, negligência e imprudência. Perfeito? E também ali, ou seja, a gente tem uma inversão, vamos falar assim em termos mais concretos, né, mais objetivos. Nós temos nada mais, nada menos do que uma inversão do ônus da prova. Cabe a este profissional, dentista, provar que ele, então, não agiu com culpa, perfeito? Só que, professor, sempre é assim? Não. Eu, em 2017, tive que passar, eu caí de uma escada, e eu tive que passar por nós temos aqui 2 ossos, né? Uma em cada região atrás, pouco acima da maçã do rosto. O que aconteceu? Eu caí de uma escada, eu fraturei essa parte da minha mandíbula, tá? Tanto é que tem uma cicatriz aqui. E esses 2 ossos aqui, que na verdade são 2 bolinhas, eles, de um lado, um explodiu e o outro fragmentou. Ou seja, eu bati aqui, foi feita a força aqui, e aqui explodiu de um lado e o outro lado fragmentou. E minha mandíbula, agora a gente ri, né? Na hora não tinha como rir. Minha mandíbula, ela fez isso daqui, ó. Perfeito? Ela quebrou. Fratura, né? Ela quebrou. É claro que no mesmo dia que eu caí, eu passei por uma cirurgia,
Foi colocado, eu tenho uma placa aqui, né, dentro dessa região, e essa cirurgia foi feita por esse dentista, que é o nosso bucomaxilo, perfeito? O bucomaxilo é aquele dentista que faz residência em hospitais, né? Ele se envolve geralmente com fratura, com traumas, enfim, geralmente para recuperar esse maxilar e também a arcada dentária, né, que pode ser destroçado por alguma pessoa que acaba se envolvendo num acidente. Muito comum em acidente de moto, né? A gente verifica uma série de questões. Tanto é que várias pessoas me perguntam quando eu estava passando, porque é um negócio que acaba acompanhando você por o resto da sua vida, né? E nós tínhamos ali uma série de questões que sempre eram colocadas, você caiu de moto, você, sei lá, acidente de carro também, né, que às vezes tem uma pancada, mas não, eu tive a proeza de cair numa escada e bater aqui. Então, tô bem, tô vivo, né? Então a gente é, superou esse trauma, mas quem fez essa minha cirurgia foi um grande doutor aqui, foi acompanhado por um amigo da minha mãe também, foi cara excepcional, o Dr. Carlos, foi a pessoa que tinha extraído meu siso, ou seja, o cara extraiu meu siso, arrumou minha mandíbula, o cara é um monstro sagrado. Então, dentro desse profissional, desses profissionais, né, dos bucomaxilos, que acaba tendo, então, essa relação mais envolvendo traumas, acidentes mais graves, algo nesse sentido, nesse tipo de caso, a gente não pode falar de obrigação de resultado, tá? Eu, quando me submeti a uma cirurgia, sobretudo com anestesia geral, é uma cirurgia, assim, um negócio. É que eu nem mostro para vocês. Só que se eu tivesse 2 dias depois, ou um dia mesmo depois dessa minha fratura, tivesse com essa câmera aberta, provavelmente esse espaço aqui de trás vocês nem iriam enxergar, porque minha cara já está redonda, porque a gente acabou engordando muito na pandemia. Só que minha cara, ela tava gigantesca, assim, parecia que ia explodir. Então, claro que quando eu me submeti a essa cirurgia, eu não estava esperando que eu saísse de lá com o sorriso do, sei lá, do Brad Pitt. Eu sabia que eu não ia sair de lá com esse sorriso. Eu estava buscando primeiro, que eu tive que usar um aparelho de contenção, né? Que é um aparelho que ele faz assim, você não pode fazer assim com a boca, você não pode abrir a boca, né? Então, contenção. O que é contenção? É não permitir que você abra, porque eu tive uma questão, eram duas questões, uma questão muscular e uma questão óssea. A questão óssea, porque esses dois ossinhos, novamente, um tinha fragmentado e o outro tinha estourado, e então eu precisava fazer a contenção para não movimentar esses dois, esses dois ossos, né? E além disso, por outro lado, tem outra questão muscular, por quê? Porque se eu fico com muito tempo com a contenção, o músculo ele fica ali retraído, né? Você não movimenta aquele músculo, por isso que vocês bem sabem, né? Se a pessoa fica acamada por um período longo, ela precisa levantar, precisa fazer ali alguns exercícios, ou pelo menos se movimentar de alguma forma, né? Ou com algumas atividades de fisioterapia, algo nesse sentido, porque senão esse músculo aí vai pro beleléu. Então, eu passei por isso daí, para chegar na conclusão que a gente está diante de uma obrigação de meio, né? Você não está ali, você está esperando que o cara faça de fato a cirurgia adequada, que faça uma boa recuperação, mas é claro que quando você não está ali dentro do caso de preocupação estética, você está preocupado com a cura, você está preocupado, no meu caso, que a minha mandíbula voltasse para o lugar de alguma forma, é claro que nós estamos diante do exame de um caso concreto de uma obrigação de meio e não de resultado, né? Então, dentro desses profissionais, sobretudo os cirurgiões bucomaxilos, né, que é o grande exemplo, nós estaremos diante de uma obrigação de resultado, tá? Então, e outras coisas, nós temos, por exemplo, só que daí algumas coisas que acabam envolvendo esperontia, né? Enfim, que são situações complexas também, que mexem com questões ósseas, tudo, mas a grande questão aqui que eu posso colocar para vocês, de exceção em relação a esses profissionais dentistas, que seria uma obrigação, portanto, de meio, ou seja, estaria submetido integralmente à responsabilidade civil subjetiva. Então, por exemplo, se existe algum erro em relação à minha cirurgia, aí sim poderia entrar com uma ação, só que eu teria que provar a culpa desse profissional.
Diferente, por exemplo, se esse grande dentista que salvou aí a boa parte de todas as minhas questões faciais, se eu tivesse, vamos dizer assim, feito um tratamento ortodôntico com ele, tivesse colocado ali algum aparelho, alguma coisa assim, seria diferente. Porque se tivesse acontecido alguma coisa, é claro que daí nós estaríamos diante de uma obrigação de resultado, então ele teria que provar que ele não agiu com culpa, ou seja, nós estaremos diante de uma culpa, uma culpa presumida, perfeito? Fiquei 20 dias sem comer nada sólido durante novembro e dezembro de 2017. Não recomendo, viu? Fiquem tranquilos, não caiam de uma escada. Bem, vamos falar agora de nós, ou dos futuros, né, advogados. Nem todos aqui vão para advocacia. Aqui eu falo tanto de advocacia pública quanto de advocacia privada. Tirei um siso e achei que ia morrer. Pô, cara, assim, vocês não vão acreditar o que eu vou contar agora. Minha mãe é dentista, falei para vocês isso. Eu nasci, isso não é mentira, eu nasci com 2 dentes. Depois eu tive, quando eu estava terminando o meu pré no ensino ali, né, no começo da carreira, da jornada, eu tive que tirar um outro dente que estava nascendo a mais. Aí depois, ou seja, eu nasci com 2 dentes, tive que tirar um dente a mais. Eu falava que eu achava que eu era um X-Men, que quando eu tive a queda eu ia regenerar, assim, sabe, ser meio Wolverine, mas não aconteceu. Aí eu precisei acionar o Carlos. Mas depois disso tudo, ainda depois eu tive que fazer uma cirurgia, porque eu nunca fraturei nada, assim, eu nunca quebrei um braço, nunca fiz nada, assim. Eu fraturei uma vez a minha clavícula no judô, mas assim, nada de fratura. Foi uma coisa assim de. Só que aí, depois, já nos auges da minha idade aí, eu quis quebrar a cara, literalmente. Eu quebrei a cara, viu? Literalmente. Não recomendo. E Siso foi tranquilo para dar para dar anestesia geral. Mas vamos lá. Então vamos falar da nossa advocacia, dessa nossa amada profissão. Aqui, tanto a advocacia, seja, por exemplo, a advocacia privada quanto a advocacia pública, vocês sabem que nós temos a ideia de como uma atividade essencial da justiça, ou seja, algo indispensável, uma função essencial, portanto, está previsto no texto constitucional, muito bonito, né? O advogado, então, sem ele, a justiça não existe no nosso Estado democrático de direito. E a nossa, assim, eu fiz assim, alguns recortes em relação à nossa introdução dentro da responsabilidade civil do advogado. Eu acho muito interessante essa questão, né? Primeiro, a gente precisa entender do que se trata esse advogado, essa advogada, para daí a gente imaginar o porquê e aonde que a gente vai encaixar ele dentro do âmbito da responsabilidade civil, perfeito? Então, basicamente, o que é a advocacia? A advocacia, posicionei para vocês, que é uma atividade profissional realizada pelos advogados no exercício da função pública que exercem, e não obstante muitos sentidos da palavra atividade, aqui deve ser entendida como conduta profissional adequada e habitualmente exercida pelos operadores do direito, notadamente os advogados, no sagrado mistério da administração da justiça. E aqui nós temos a grande dicotomia público e privada, né? Aqui nós temos essa aplicação em relação à advocacia pública e à advocacia privada. Sendo, portanto, que ambas podem ser no âmbito administrativo ou no âmbito contencioso judicial, tá? É possível, é plenamente possível você fazer uma advocacia consultiva, uma advocacia ali estratégica, uma advocacia preventiva. Hoje se fala muito, né? Um dos grandes temas, o compliance ali, o compliance nada mais é do que uma advocacia administrativa, consultiva, uma outra questão que a gente pode colocar, consultivo e contencioso, mas também do âmbito da administração e do âmbito da judicial, ou seja, você faz um procedimento administrativo, você não está submetido ali a uma lide, né? Você não está submetido ao processo judicial, você está submetido ao procedimento administrativo que tem uma resolução própria, uma lei própria, um procedimento próprio. Claro que nós temos a lei, os municípios daí eles criam, eles se organizam de uma forma, os tribunais mesmo, por exemplo, nós temos o Tribunal de Justiça, que é algo envolvido, claro, com o Poder Judiciário,
Dentro do Poder Judiciário, você tem também os procedimentos administrativos, né, os famosos seis. Vocês vão constatar ali questões de corregedoria, geralmente, né, a corregedoria acaba atuando dentro desses seis, o Conselho da Magistratura, é uma advocacia muito interessante. Se for possível se especializar dentro dessa advocacia administrativa dentro do âmbito dos tribunais é um âmbito muito bom, porque é um regimento interno próprio, são várias questões que, sabe, é muito legal, vale muito a pena estudar essas questões, enfim. E, basicamente, dentro da advocacia pública, nós temos a AGU, né, nós temos também outros âmbitos, né, vamos imaginar, por que não, né, procuradores da Fazenda Nacional, os procuradores dos estados, os procuradores municipais, os membros da Defensoria Pública, né? Enfim, os advogados também que estão vinculados a atividades da administração pública direta ou até mesmo indireta, né, podendo estar ali dentro de autarquias. Então, nós temos, sim, essa possibilidade de uma advocacia pública. Tá? Essa advocacia pública, necessariamente, se tem uma OAB ativa, se tem conselhos dentro da própria OAB, tem conselheiros dentro da própria OAB. Um dos professores mais brilhantes que eu tive na minha graduação um procurador estadual, e ele é conselheiro da OAB aqui de Londrina. Então, eles se organizam também como integrantes da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Diferente do Ministério Público, né? O Ministério Público, ele é, sim, um integrante, a gente pode ver, né, um integrante com ressalvas em relação à advocacia pública, mas, sobretudo quando ele ingressa com as ações coletivas, ações civis públicas também, em defesa do meio ambiente, enfim. Mas aqui ele não se submete, né, em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, perfeito? E a advocacia privada, nós temos aquela infinitude, né? Nós temos, por que não, uma advocacia em que esse advogado é contratado para laborar dentro de uma empresa, nós temos ali, então, uma advocacia com vínculo empregatício, nós temos a advocacia feita por profissionais liberais, que acho que é a grande maioria, né? E nós temos que nada mais é do que os advogados que acabam atuando por conta própria, por causa cria o seu próprio escritório, estabelece a sua profissão e não tem nenhuma subordinação em relação ao eventual chefe, perfeito? Onde a gente vai enxergar a ideia, né, da disciplina jurídica da advocacia? Dentro, sobretudo, de uma legislação específica, que é o Estatuto da Advocacia, que é a nossa Lei 8.906, de 1994, tá? Essa lei, como eu coloquei para vocês, assim, ela vai dispor sobre advocacia no modo geral. E quando eu falo advocacia no modo geral, eu falo da advocacia pública, falo da advocacia privada, falo da advocacia administrativa, falo da advocacia judicial. Ou seja, todo mundo que advoga está submetido a esse estatuto. Perfeito? E dentro dessa lei 8.906 de 94, nós temos um dispositivo muito importante, que é o parágrafo 1º do artigo 3º, que vai colocar para nós que exercem a atividade de advocacia, sujeitando o seu regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da AGU, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades da administração indireta e fundacional. Ou seja, toda essa advocacia pública está submetida à OAB e, estando submetida à OAB, tem direito a todas as prerrogativas e deveres e direitos inerentes a esta amada profissão. Perfeito? Só que, além disso, como eu coloquei para vocês, nós temos duas questões interessantes, tá? O regime estatutário para estes membros da advocacia pública, tá? Geralmente, como servidor público, ele submete a um regime específico, é o regime estatutário, perfeito? Não submete a um, entre aspas, regime geral, vamos dizer assim. Como também esses empregados que possuem o vínculo empregatício, como alguma empresa, alguma coisa assim, também se submetem a um regime, só que é um regime trabalhista. E esses profissionais liberais, como é o meu caso, a gente vai se submeter ali à ideia de regra de mandato. Ou seja,
Quando nós temos ali a estipulação de uma quando o cliente te outorga uma procuração, nós temos então essas regras do mandato que são inerentes, portanto, à nossa profissão. Olha aqui, o que eu destaquei para vocês é uma lição do professor Caio Mário da Silva Pereira, tá? Que ele vai falar para nós o seguinte, ó. Aplicam-se ao advogado as disposições relativas ao mandatário. Este é obrigado a aplicar toda a sua... Eu não estou compartilhando o slide, Jesus? Acho que não, né? Não dá para ver? Ah, eu não estava compartilhando o slide. Foi mal aí, gente. Vocês não falam também? Alguém falou? Ah, agora sim. Pô, você tem que avisar, pô. Aí eu fico aqui falando que eu tá aí no slide, tá? Fico igual um trouxa. Mas peço perdão aí pelo vacilo. Mas, então, voltando aqui para a lição do professor Caio Mário, ó. Aplica ao seu advogado as disposições relativas ao mandatário. Este é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. Mais severamente, aplica-se ao mandatário judicial, em cujo zelo e dedicação o cliente confia seus direitos e interesses, e até a sua liberdade pessoal. Aceitando a causa, deve nela empenhar-se, sem contudo deixar de atender, em que sua conduta é pautada pela ética de sua profissão e comandada fundamentalmente pelo Estatuto da Ordem dos Advogados. Perfeito? Por que a gente coloca isso daqui? Nós fizemos, então, uma explicação sobre, então, o fundamento, né, da disciplina jurídica da advocacia, uma introdução do que seria advocacia pública e privada, porque essas considerações, que são considerações amplas, né, são indispensáveis para a gente entender quais são os aspectos da responsabilidade civil dos advogados. Perfeito? A começar por uma regra estabelecida neste artigo 32 da nossa Lei 8.906 de 94, perfeito? Que vai falar para nós o seguinte, ó. O advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Culpa estrito sensu mais o elemento dolo, ou seja, a nossa culpa lato sensu. Imprudência, imperícia, negligência. Culpa estrito mais o elemento dolo, culpa lato sensu. Culpa lato sensu, claro que é responsabilidade civil subjetiva. Nessa altura do campeonato, eu pressuponho que vocês saibam isso, né? Dolo, imprudência, negligência, imperícia, culpa lato sensu. Culpa lato sensu é o que fundamenta a nossa responsabilidade civil subjetiva, tá? Via de regra, então, ao advogado, nós estaremos diante, portanto, de uma responsabilidade civil subjetiva. Então, todas as ideias de responsabilidade civil objetiva, vamos imaginar um CDC, algo nesse sentido, via de regra, o advogado não está submetido. Por quê? Porque esta lei de 1994 estabeleceu isso. E aqui, por não se tratar de responsabilidade contratual ou extracontratual, de obrigação, de meio ou de resultado. Então, a nossa lei, o nosso Estatuto da Advocacia, ela acaba estabelecendo a responsabilidade subjetiva para o advogado, porque nela não se fazem presentes os requisitos que justificam a adoção da responsabilidade objetiva. Como o mais clássico de todos, a nossa teoria do risco. Então, o risco, que é o nosso fundamento para a responsabilidade civil objetiva, a teoria do risco, né, não é característica da atividade do profissional advogado. Então, seja a ideia do risco proveito, seja a ideia do risco profissional, risco criado, risco inerente, o profissional advogado não está submetido a nenhuma dessas hipóteses da teoria do risco. Então, dentro disso, nós temos, portanto, a ideia da responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, é preciso elemento culpa. Pode ser a culpa estrito, mais o dolo. Perfeito? Então, o que vai fundamentar esse dever de indenizar deste profissional advogado
é o fato dele ter agido com culpa e que essa conduta humana culposa dele gerou um dano para este cliente. Perfeito? E uma outra coisa que a gente precisa colocar aqui. A ideia daqueles regimes diferenciados, né? Advocacia pública, por exemplo. Então, no caso de danos causados a terceiros pela advocacia pública, o ente público, seja União, Estado, município, vai responder direta e objetivamente perante a vítima, tá? E é claro que daí o Estado, a União, o município, pode entrar com uma ação regressiva, só que o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é a mesma ideia que a gente aplica lá para o servidor público, né? Nós temos a ideia da impessoalidade, aquela ideia também de que você não responsabiliza esse servidor público, claro que é possível a ação regressiva, mas se esse agente que está no serviço público, esse servidor público, portanto, que comete ali um ato ilícito que prejudica alguém, essa pessoa move ação contra o Estado e o Estado pode entrar com uma ação regressiva para rever ali os valores despendidos por parte deste Estado, perfeito? E aqui para nós não será diferente. Então, quando nós temos ali essa ideia de essa ideia de subordinação às regras do Estado, nós temos então a aplicação do parágrafo 6º do artigo 37. Então, você responsabiliza o Estado e o Estado vai responder de forma objetiva. A gente vai chegar na responsabilidade civil do Estado, próxima aula, provavelmente, né? O Estado vai responder, via de regra, de forma objetiva perante essa vítima, perfeito? Também vai ocorrer uma coisa muito próxima em relação a esse advogado submetido às regras da CLT. Ou seja, nós temos ali que, se existir algum dano, algo nesse sentido, vai existir a responsabilidade direta do empregador perante essa vítima, e é claro que vai ser possível uma ação de regresso contra o advogado no caso de dolo ou culpa, tá? Então, a mesma situação daquele preposto, a mesma situação daquele trabalhador que está envolvido dentro dessa relação de emprego, perfeito? E o nosso Código Civil de 2002, ele vai estabelecer dentro do artigo 933 a ideia de responsabilidade objetiva para o empregado ali pelo dano causado pelo prejuízo do empregado. A gente já estudou esse artigo 933, mas só para colocar, né, que ainda que não haja com culpa de sua parte, ou seja, aquela responsabilidade indireta que é objetiva ali do trabalhador, perfeito? Então, essa responsabilidade indireta do trabalhador de forma objetiva é o que vai fundamentar, portanto, a possibilidade de responsabilizar essa empresa, né, que o advogado agiu com eventual culpa, perfeito? Gente, vamos lá então. Falar um pouco da sociedade de advogados, né? Sociedade de advogados, o que que é? É um grupo de advogados que acaba se associando e criam uma sociedade civil, uma empresa, uma sociedade. Nada mais simples, né? E essa associação está prevista dentro do Estatuto da Advocacia, artigo 15, tá? E acaba adquirindo personalidade jurídica com registro dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, cuja ali base territorial estiver sede. Por exemplo, eu não tenho uma sociedade de advogados, eu já comentei com vocês, eu tenho uma sociedade unipessoal, que é uma possibilidade recente, né? Acho que é proveniente do ano de 2017, eu acho. Acho que é 2017 ou é 2019, sei lá, tô passando muito rápido o tempo. Mas eu tenho uma sociedade que eu não preciso, então, de duas pessoas, é unipessoal, o próprio nome diz, né? É um ponto interessante que daí no próprio ato constitutivo consta algumas questões referentes à responsabilidade, né? A responsabilidade solidária, a responsabilidade, enfim, minha em relação à sociedade, como uma sociedade unipessoal. Vocês sabem disso. Então, quando a gente vai fazer o contrato social desta pessoa jurídica, que é uma empresa, né? Fazemos o ato constitutivo diretamente na OAB. Tá? Hoje é tudo feito pela empresa Fácil, aqui no estado do Paraná. Você faz tudo, então, virtualmente. Vai para a OAB registra, vai para a prefeitura autoriza, daí vai para o Corpo de Bombeiro, vai para aquela maravilha, né? Então, o que nós temos aqui?
que dentro desse artigo 15, sobretudo no parágrafo 3º desse dispositivo, ele vai constar para nós que esses serviços advocatícios, né, eles não podem ser prestados dentro do âmbito judicial diretamente pela sociedade contratada. Então, é claro que, desculpa, que essa procuração ela deve ser outorgada para o profissional, para o advogado. O advogado tem que constar na procuração. Pode até fazer menção ali em relação à sociedade, algo nesse sentido. Só que a sociedade de advogados nunca ela vai substituir os advogados dentro do exercício da atividade privada da advocacia, tá? Então, a atividade privada da advocacia, assim, a capacidade postulatória, todas aquelas situações que vocês sabem, ela é exercida diretamente pelo advogado, seja o advogado sócio, seja o advogado empregado dentro dessa sociedade, enfim, o associado, as pessoas que compõem esse escritório, tá? Então, as procurações outorgadas, elas são procurações não outorgadas à sociedade dos advogados, mas sim aos advogados sócios ou aos advogados empresados, perfeito? Como eu posiciono para vocês, o sócio da sociedade de advocacia não é necessariamente aquele que presta o serviço contratado. Então, por exemplo, se você pega ali sei lá, um escritório grande, por exemplo, aqui em Londrina nós temos, não sei se vocês sabem disso, né? Mas aqui em Londrina nós temos um escritório que hoje tem mais de 90, acho que já bateu mais de 100 advogados. Então, imagina, uma cidade no interior do Paraná ter um escritório com mais de 100 advogados. Isso daqui é um negócio muito doido, né? Se você pensar isso há 20 anos, era algo, sinceramente, acho que até inimaginável. E hoje nós temos um escritório de advocacia em Londrina que trabalha com aproximadamente 100 advogados, tá? Então, imagina, os donos do escritório, sim, vai muito da organização do próprio escritório, mas a procuração não necessariamente será outorgada aos donos, aos sócios desse escritório, mas sim algum preposto, melhor dizendo, algum associado, algum advogado que está ali empregado em relação a esse escritório, perfeito? E esses empregados ou os associados, eles acabam atuando diretamente na representação desse cliente, tá? Então, o que a gente tem em via de regra? Que a sociedade, quando ela celebra contratos com os clientes, ele acaba prometendo um fato de terceiro, perfeito? Ou seja, que esses advogados que participam como sócios ou até mesmo empregados daquele escritório de advocacia prestarão os serviços dos quais os clientes estão contratando. Então, quando ele recebe a procuração, ele acaba exercendo esta representação dos clientes ali em sede judicial, em sede administrativa, etc. Perfeito? Então, esse advogado ele se vincula a esse contrato que é originalmente entabulado, né, entre a sociedade e os clientes. Então, a partir do momento que se tem ali o vínculo do contrato sociedade, advogados, cliente, já existe também o vínculo do empregado ou do associado em relação a essa relação jurídica, perfeito? Então, a particularidade que nós temos aqui em relação aos contratos de advocacia é que, não obstante a atuação de seus sócios ou empregados, essa sociedade se mantém vinculada ao contrato ali original. Então, o que nós temos via de regra aqui? Um outro dispositivo do Estatuto da Advocacia, que é o artigo 17, ele vai acabar trabalhando para nós que a responsabilidade por eventuais danos causados ao cliente dentro dessa sociedade de advogados será da sociedade. Ou seja, não será do advogado que gerou algum prejuízo em relação a essa eventual ação ou não. Perfeito? Então, de quem é a responsabilidade? É originária daquele primeiro contrato e não da procuração. Então, quando se faz o estabelecimento de um contrato de prestação de serviços advocatícios, a sociedade está vinculando ali uma garantia em relação a este cliente, perfeito? Então, é claro que esse advogado que agiu ali com um fato de irresponsabilidade, né, que agiu com culpa, com dolo, ele também pode ser responsabilizado, só que aqui essa responsabilidade é uma responsabilidade subsidiária, ou seja, aciona-se primeiro a sociedade, ou seja, cliente,
se sentiu prejudicado, moveu ação contra a sociedade. Caso não seja possível a responsabilização da sociedade, a gente vai daí na responsabilidade subsidiária, tá? Ou seja, caso você não consiga executar, não consiga receber aquela questão pecuniária, enfim, aí você entra ali com uma responsabilidade subsidiária desse advogado, só que ele tem que ter agido com culpa ou com dolo, tá? Ou seja, nós temos sim a ideia de responsabilização, sobretudo dos sócios, se os bens da sociedade também não forem suficientes para a satisfação da dívida, perfeito? Vamos destacar aqui dois julgados bem breves para vocês, dois provenientes do STJ, né? Primeiro, o recurso especial 645.662, que fala para nós, ó, a condição de responsável subsidiário, que é esse artigo 17 que eu comentei com vocês, outorga legitimidade passiva a cada sócio de escritório de advocacia para responder à ação de reparação por fato do serviço. E o benefício da subsidiariedade só os protege na execução. Ou seja, não é compatível com o princípio da economia processual forçar o autor, após longo e moroso processo de conhecimento e de uma execução frustrada contra o devedor principal, que é a sociedade advocatícia, novamente bater as portas do judiciário para percorrer nova via crucis, enfadonha em ação cognitiva, além da outra execução, agora contra os devedores subsidiários. O que nós temos aqui? Se foi feita uma ação de conhecimento e chegou numa sentença de procedência, em relação a essa responsabilidade do escritório, se você estiver em sede de execução, de cumprimento de sentença, e aí você não localizar bens, nada disso, o STJ está falando aqui que vocês podem chamar ali como devedores subsidiários esses advogados que compõem essa sociedade ou que estava ali vinculadas diretamente com esta questão processual, perfeito? E um outro recurso especial, que é 1.016.290, que fala para nós que o advogado, ao aceitar o mandato para a representação processual e efetivamente exercê-lo, adere ao contrato que a sociedade da qual faz parte celebrou com seu cliente. Então, sendo parte da relação material controvertida, o causídico mandatário também detém legitimidade passiva para figurar na ação de repetição de indébito. E os sócios, ainda que não tenham atuado na representação processual, são responsáveis pelos serviços prestados em nome da sociedade que integram a seus clientes. Isto basta para que respondam em juízo pela dívida da sociedade. E a satisfação do crédito, por sua vez, é subsidiária, ou seja, condicionada só se impondo aos sócios quando faltarem os bens sociais, ou seja, os bens constantes da sociedade. Outra interpretação levaria o possível credor a ajuizar inúmeras ações consecutivas contra a sociedade e os sócios, até que encontre devedor solvável. Aqui nós temos, então, a ideia das sociedades de advogados. No meu caso, quando a gente fala de responsabilidade, de sociedade unipessoal, deixa eu até aqui localizar o contrato social rapidinho. Ato constitutivo aqui, ó. Não é contrato social, é ato constitutivo que vai lá no OAB. Responsabilidade, ó. Além da sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos seus clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, depois de esgotados os bens sociais, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possa ocorrer, tá? Então, aqui nós temos a mesma ideia. Se eu pactuo um contrato e é mesmo o artigo 17 do Estatuto da Advocacia, tá? Então, se eu pactuo ali um contrato de prestação de serviços e incorra em algum erro, alguma coisa nesse sentido, a sociedade vai responder, tá? Eu respondo de forma subsidiária. Então, se a sociedade não tiver bens, eu posso ser atingido em relação à dívida da minha empresa, tá? O advogado profissional liberal. Então, via de regra, quando atua por conta própria, sem vínculo empregatício, sem concurso de provas e títulos, o advogado é um profissional liberal que presta serviço diretamente aos seus clientes. E, geralmente, são pessoas físicas, né, pelo que se submete também aos princípios do CDC, principalmente o que se refere à boa-fé objetiva, da informação, da transparência e do sigilo profissional. Então, por mais que nós estaremos ali diante de uma atividade de um profissional liberal, submetendo ao parágrafo 4º do artigo 14 do nosso Código de Defesa do Consumidor, todos os princípios do CDC serão aplicados ao advogado profissional liberal, perfeito? Então, tem uma parte da doutrina, que é uma parte minoritária, que fala que
o advogado não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, mas que não existe nenhuma incompatibilidade em relação ao Estatuto da Advocacia com o CDC, sobretudo quando a gente está diante do diálogo das fontes, perfeito? O advogado, via de regra, ele vai responder na ideia da omissão, perfeito? O que é a omissão? A omissão nada mais é do que as causas mais graves, tá? E constantes dentro da responsabilidade do advogado, uma vez que no contrato de prestação de serviços, este profissional assume uma obrigação de fazer, de aconselhar, de acompanhar o andamento do processo, ou seja, um ideal de dever de vigilância, e constantemente pode ali, quando dentro de uma omissão, negligenciar esse dever, ou seja, esse dever em relação à nossa conduta diligenciosa que precisamos ter, perfeito? Então, vai se tratar de omissão decorrente de obrigação assumida de forma contratual que torna o advogado responsável pelos danos sofridos pelo cliente, perfeito? Essa omissão genérica, né, vai criar uma obrigação de meio que acaba emergindo ali a responsabilidade do advogado omisso, quando então dessa inação profissional, embora ali apresente como causa direta e imediata de dano, concorre para ele então razão pela qual deve o lesado provar que a falta de serviço concorreu para o dano, que se houve uma conduta profissional positiva, o dano poderia não ter ocorrido. Então cabe, portanto, uma prova por parte da parte autora, tá, comprovar que vocês ali, futuros advogados, agiu com omissão, perfeito? Ou seja, dentro dessa omissão específica, nós estaremos diante de uma obrigação de resultado, tá? Já essa ideia de uma obrigação genérica, nós estaremos, portanto, dentro de uma obrigação de meio, tá? Por quê? Porque nós temos ali a ideia daquele mais clássica daquele advogado omisso, que acaba não apresentando o dever diligencioso que é inerente à sua profissão e gera de forma direta e imediata, tá? Imediata e direta, ou seja, ao mesmo tempo, esse dano, perfeito? Ele concorre para esse dano, então ele deve responder por este dano, perfeito? Obrigação de meio e de resultado. Então, via de regra, a gente tem ali o entendimento de que a responsabilidade do advogado é, via de regra, contratual, ou seja, que as obrigações decorrentes do contrato são de meio e não de resultado, perfeito? Aqui eu faço aquela diferenciação de obrigação de resultado e obrigação de meio, que eu já falei para vocês. Então, o nosso conteúdo da obrigação de resultado é o resultado em si. E o conteúdo da obrigação de meio é a atividade do devedor. Então, a nossa obrigação como advogado, via de regra, é de meio. Porque quando ele aceita patrocinar uma causa, ele não se compromete a ganhá-la, tá? Vocês aí serão advogados e não videntes. Então, você não pode ali falar que você vai absolver um cliente, que você vai ganhar a eventual causa, porque você não trabalha com uma obrigação de resultado, mas sim de meio. Ou seja, você precisa empreender meios diligenciosos, meios que permitem ali uma técnica apurada, com estudos, para resguardar esse direito dos seus clientes, perfeito? Mas tem casos que o advogado vai se submeter a uma obrigação de resultado. Quando? Quando ele tiver que propor, por exemplo, uma ação ou medida judicial para evitar a prescrição, a interposição de recurso para evitar ali uma preclusão, uma ideia de intempestividade, e outros casos dentro da omissão específica, né? Então, quando a gente está diante de uma obrigação de resultado, a culpa é presumida, perfeito? Ou seja, cabe ao advogado provar que não agiu com culpa. Só para a gente finalizar aqui, o RESP 1.079.185, que apresenta a ideia da perda de uma chance. Eu já falei eu não sei se foi esse RESP especificamente que eu tratei, mas quando eu falei da perda de uma chance, eu comentei dos profissionais advogados, e olha aqui que interessante esse caso. A responsabilidade do advogado pela perda do prazo de apelação, teoria da perda da chance e aplicação, recurso especial, admissibilidade e deficiência na fundamentação. O que nós temos aqui? A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual do seu cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. Ao perder de forma negligente o prazo para interposição de apelação, recurso cabível na hipótese desejado pelo mandante,
o advogado frustra a chance de êxito do seu cliente. E ele responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real. Ou seja, não se trata, portanto, de reparar a perda de uma simples esperança subjetiva, nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance. E, por fim, responde advogado pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, e a indenização, repita-se, não será pelo benefício que o cliente do advogado teria oferido com a vitória da causa, mas pelo fato de ter perdido essa chance. Ou seja, não será pelo fato de ter perdido a disputa, mas pelo fato de não ter podido disputar. O objetivo da indenização será a perda da possibilidade de ver o recurso apreciado e julgado pelo tribunal. Aqui nós temos um outro julgado aqui também que vai falar basicamente essa mesma situação aí, depois vocês deem uma olhada no slide de vocês. Perfeito? Fechamos então? Gente,